Olá, bem-vindos à nossa exploração de hoje. Vamos mergulhar numa área bem interessante. A conexão entre o TDAH, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, e dois processos biológicos que acontecem lá no nosso cérebro: a neurooxidação e a neuroinflamação. A gente está se baseando em extratos de uma pesquisa científica bem detalhada que investiga a fundo a patofisiologia do TDAH, ou seja, como ele funciona biologicamente. A nossa ideia aqui é tentar entender como esses processos, o estresse oxidativo, essa ferrugem cerebral e a inflamação podem estar ligados aos sintomas que a gente vê no TDAH e a sua base biológica. Vamos lá desvendar isso. Ok, para começar, vamos recapitular rapidinho o que é o TDAH. Basicamente, são padrões que persistem de desatenção, sabe? Dificuldade para focar, para se organizar ou também hiperatividade e impulsividade. Aquela inquietação, dificuldade de ficar parado, agir sem pensar muito. O diagnóstico ainda é clínico, né? Pelos critérios de manuais como o da DSM-5. Mas, claro, a ciência quer ir além, entender o que está acontecendo por baixo dos panos. Já se fala muito em disfunções no lobo frontal, nas funções executivas e também em neurotransmissores-chave, tipo dopamina, norepinefrina. Exatamente. E o fascinante aqui é, embora o diagnóstico se baseie nos sintomas, como você disse, entender essa base neurobiológica é fundamental. O TDAH não tem uma causa única, né? É uma coisa multifatorial. Tem a genética, que pesa bastante, mas também tem a interação com fatores ambientais. E é por isso que achar biomarcadores, sabe? Aqueles indicadores biológicos que a gente pode medir, é tão desafiador. Mas seria um avanço e tanto, né? Para ter diagnósticos mais objetivos, tratamentos mais na medida certa para cada um. Certo. E aí entra a tal da neurooxidação. O que seria isso exatamente? Dá para explicar de um jeito mais simples? Claro. Pensa assim, o corpo tem um equilíbrio entre moléculas que causam desgaste, tipo radicais livres, e as defesas que neutralizam isso, os antioxidantes. O estresse oxidativo acontece quando há um desequilíbrio, mais desgaste do que defesa. A neurooxidação é quando esse desequilíbrio acontece especificamente lá no cérebro. Ah, entendi. E o cérebro é um ponto, digamos, delicado para isso. Primeiro, ele consome uma quantidade absurda de oxigênio, tipo 20% de tudo que a gente respira, mesmo sendo pequeno. Segundo, ele tem muita gordura na composição, e gordura oxida fácil, sabe? Como manteiga que fica rançosa. Nossa. E para completar, as defesas antioxidantes próprias do cérebro não são tão potentes quanto em outras partes do corpo. Então ele fica mais vulnerável a esse estresse. Então, essa vulnerabilidade toda quer dizer que mesmo um estresse oxidativo que não seja tão intenso, mas que seja constante, crônico, especialmente se acontecer enquanto o cérebro ainda está se formando, pode ter um impacto grande e duradouro. Exatamente. Essa é a hipótese. E tem evidências crescendo nessa direção. Uma meta-análise importante de uns anos atrás mostrou uma ligação significativa entre TDAH e marcadores de estresse oxidativo. E o curioso que essa análise sugeriu é que talvez o problema não seja nem tanto o corpo não produzir antioxidantes, mas sim a resposta do sistema de defesa ser meio que insuficiente, entende? Entendo. Aí você vê nos estudos níveis mais baixos de algumas enzimas antioxidantes-chave, como a GPX, a SOD, e, ao mesmo tempo, níveis mais altos de marcadores que indicam dano celular por oxidação, tipo o MDA. Interessante. E, além dessa questão da oxidação, tem a neuroinflamação também, né? Como ela entra nessa história? Pois é, a neuroinflamação é a outra peça desse quebra-cabeça. É a resposta inflamatória que acontece dentro do sistema nervoso central, no cérebro, na medula. Células do sistema imune do cérebro, como as microglias, ficam ativadas. Em pessoas com TDAH, alguns estudos mostram níveis mais altos de certas moléculas que sinalizam inflamação, as chamadas citocinas pró-inflamatórias, como TNF-alfa, interleucina 6, e essa inflamação pode, por si só, bagunçar o sistema de neurotransmissores. Ah, então não são coisas separadas. Uma coisa afeta a outra. Tudo indica que sim. Parece que o estresse oxidativo e a neuroinflamação se alimentam. Um pode levar ao outro, ou piorar o outro, criando um ciclo meio
vicioso. Um ciclo vicioso. Exato. E esse ciclo pode impactar diretamente os neurotransmissores que a gente sabe que são importantes no TDAH, como a dopamina e a norepinefrina, seja atrapalhando a produção deles, seja acelerando a sua degradação. Além disso, essa combinação de estresse e inflamação pode, teoricamente, causar dano aos próprios neurônios e reduzir a produção de fatores importantes para o crescimento e para a saúde dos neurônios, como o BDNF. Nossa, isso muda bastante a figura, né? O TDAH deixa de ser visto só como uma questão de, faltou dopamina aqui ou ali. É mais complexo. Muito mais complexo. E abre caminhos para a gente pensar em outras formas de abordar o problema, talvez. Por exemplo, começa a fazer sentido investigar o papel de alguns nutrientes. Tipo, Bom, o zinco é um exemplo. Vários estudos mostram níveis mais baixos de zinco em crianças com TDAH. E o zinco é importante, ele tem funções antioxidantes e também participa lá no metabolismo da dopamina. faz sentido. Daí surgem estudos testando suplementação zinco, ômega 3, que também tem ação anti-inflamatória, N-acetilcisteína, picnogenol, que são antioxidantes. Alguns estudos pequenos mostraram resultados promissores. Mas, e isso é importante dizer, uma revisão grande e recente, agora de 2024, foi bem cautelosa. Cautelosa como? Ela disse que, olha, os resultados ainda são muito preliminares. A gente precisa de estudos maiores, mais bem desenhados, para poder dizer com segurança se esses suplementos realmente funcionam como tratamento para o TDAH na prática clínica, sabe? Ainda falta essa confirmação mais robusta. Entendi. É preciso mais pesquisa. E tem um ponto interessante sobre o metilfenidato, né? O tratamento mais comum. Parece que ele também entra nessa discussão de estresse oxidativo? Sim, é um paradoxo interessante. O metilfenidato, que é a Ritalina e outros nomes comerciais, é muito eficaz para muita gente, não há dúvida. Mas algumas pesquisas em laboratório e até alguns estudos em humanos sugerem que o próprio medicamento pode, de alguma forma, induzir um certo nível de estresse oxidativo. As explicações variam, talvez por aumentar a atividade metabólica das células ou pela forma como o excesso de dopamina que ele causa é processado no cérebro. Isso não quer dizer que o remédio seja ruim, claro, mas adiciona mais uma camada de complexidade para a gente entender a biologia toda. Uau! Então, resumindo um pouco essa nossa conversa, o que a gente pode tirar disso tudo? Parece que o TDAH é bem mais do que só um desequilíbrio químico ali nos neurotransmissores, né? Tem uma conexão forte com processos biológicos bem fundamentais, como o estresse oxidativo e a inflamação acontecendo no cérebro, e que esses processos se influenciam, um afetando o outro e impactando como o cérebro funciona. Exatamente. É uma visão mais integrada. Esse ciclo vicioso que a gente falou sugere que, no futuro, as abordagens de tratamento talvez precisem ser mais holísticas, sabe? Olhar para os sintomas, sim, mas também tentar modular esses mecanismos biológicos que estão por baixo. E, claro, a busca por biomarcadores confiáveis continua sendo essencial. Se a gente tivesse marcadores que ajudassem a identificar esses processos em cada pessoa, poderíamos pensar em diagnósticos mais precisos e tratamentos realmente personalizados. Ainda estamos nesse caminho. E como a nossa dieta, a saúde do nosso intestino, a inflamação geral no corpo, como tudo isso influencia o cérebro. Será que, no futuro, as estratégias para lidar com o TDAH vão evoluir para incluir um foco maior na saúde metabólica, na saúde imunológica geral, como um complemento fundamental às terapias que a gente já tem hoje, focadas nos neurotransmissores? Fica aí a questão para a gente pensar.